Muito bem, agora que a gente já conhece o classificador Naive Bayes, já sabe que a gente pode usar a teoria bayesiana para identificar um classificador mais provável, ou seja, a hipótese mais provável, seja esse classificador probabilístico ou não, como foi o caso que a gente viu sobre a árvore de decisão, certo? A gente vai fechar a unidade trabalhando com mais um tipo de modelo probabilístico que é um pouquinho mais elaborado do que o Naive Bayes. A gente viu, na verdade, que o Naive Bayes é a versão mais simples de modelos probabilísticos para classificação que a gente pode ter, certo? Na verdade existe um outro modelo chamado rede Bayesiana, que é o modelo gráfico probabilístico, que na verdade o Naive Bayes é uma rede bayesiana, na verdade. Então, ele é um tipo específico de rede bayesiana, mas a gente vai ver então que as redes bayesianas podem ter formatos ou definições de distribuição de probabilidade um pouco mais elaboradas do que essa tão simples que a gente viu do Naive Bayes. Em outras palavras, a gente pode usar modelos probabilísticos que não sejam tão simplificados e que não assumam a independência condicional de uma maneira tão forte para todas as variáveis, certo? E mesmo assim manter o esforço computacional requerido para se trabalhar com esses modelos é um esforço aceitável. Tá? Então, esse novo modelo probabilístico que a gente vai ver é chamado de redes bayesianas. E esse termo bayesiano eu quero só trazer para vocês algumas informações a respeito da ideia da probabilidade bayesiana. Tá? E vem lá do século XIX, então, a ideia de usar aquilo que nós já vimos no Naive Bayes, de usar a verossimilhança ou a likelihood para trabalhar no cálculo da probabilidade condicional. Então, em outras palavras, eu disse para vocês que se eu quero calcular qual é a probabilidade da minha classe ser 1, por exemplo, dado que eu tenho os atributos A1, A2, A3, A4 e AN com os valores específicos, o que eu faço é uso o teorema de Bayes e calculo a probabilidade inversa, ou seja, qual a probabilidade de ter A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante, dado a classe, vezes a probabilidade a priori da classe. Né? Então, antigamente, lá no século XIX, já existia essa ideia de se trabalhar dessa maneira, mas o termo Bayesiano ainda não era forte. Tá? O pessoal trabalhava chamando isso de probabilidade inversa, mesmo já usando o teorema que é chamado hoje teorema de Bayes, certo? Então a grande ideia é fazer inferência partindo-se de dados em direção aos parâmetros e não ao contrário. Fica fácil a gente entender essa ideia se você parar para pensar da seguinte maneira. Quando você tem, por exemplo, um problema e você quer classificar um paciente se ele está doente ou não, ou, por exemplo, se ele está gripado ou não, faz sentido você saber que a gripe causa algumas manifestações no corpo que podem ser vistas como sintoma. Né? Então, quando você está gripado, a sua gripe pode causar febre, pode causar dor no corpo, pode causar coriza, pode causar cansaço e etc. Tá? Mesmo sabendo então que a gripe causa tudo isso, quando a gente vai tentar aprender ou tentar realizar o treinamento de um classificador com base em dados históricos, mesmo sabendo que é a gripe que causa tudo isso, a gente não olha para os sintomas como sendo causa da gripe. A gente, na verdade, olha para pacientes que já tenham apresentado gripe, como a gente fez no exemplo do Naive Bayes. Então você vai pegar todos os pacientes que têm gripe e vai ver que sintomas ou qual era a probabilidade daqueles sintomas aparecerem. E isso nos dá a ideia da probabilidade inversa, de que na verdade você está querendo ver qual a probabilidade desse sintoma aparecer, dado que eu já tenho a gripe, certo? Então a probabilidade dos sintomas é que vai acabar sendo calculada, né? Porque é a verossimilhança da probabilidade de você ter gripe ou não. Eu vou voltar nos slides porque vai ficar mais fácil você entender isso que eu estou falando se eu der o exemplo olhando para aquilo que a gente fez do Naive Bayes. Então vejam só, se a gente olhar o cálculo do Naive Bayes com base
no nosso teorema de Bayes, vocês sabem que se eu quero calcular a probabilidade de A dado B, então a probabilidade do cara ter gripe, dado que ele apresenta esses sintomas, eu vou lá e vejo qual a probabilidade dos sintomas terem aparecido em pacientes anteriores que tinham gripe, né? Então é por isso que tem essa inversão. Eu quero saber qual a probabilidade de um paciente novo ter gripe, dado que ele tem esses sintomas. Então eu vou nos meus dados que estão aqui e olha, qual a probabilidade desses sintomas terem aparecido, dado que o paciente já tinha gripe. Por isso que a gente usa essa história de probabilidade inversa, tá? Então, e é por isso que a verossimilhança está presente no teorema de Bayes e é usada no momento do cálculo da classificação, tá? Muito bem, esse termo Bayesiano ganhou força a partir da metade do século passado, e as redes Bayesianas podem ser consideradas então como métodos probabilísticos Bayesianos, tá? Que tem como base o formalismo probabilístico, buscam a automatização do raciocínio e permitem isso que a gente já trabalhou aqui no Naive Bayes, das condições de incerteza, então eu dou uma classificação com uma dada probabilidade, certo? E uma coisa interessante de se fazer é que, trabalhando com uma rede Bayesiana, você pode representar ou tentar fazer a classificação mesmo que você não conheça o valor de todos os atributos. Como a rede Bayesiana tem essa história do conhecimento a priori, se você não souber tudo sobre aquele paciente novo que você quer classificar, ainda assim você consegue estimar a classificação final. Tá? Então, você vai ter, na verdade, numa rede Bayesiana como se fosse um conjunto de proposições com grau de certeza, e você faz um condicionamento da probabilidade de um evento a partir de um conhecimento a priori, que é o que a gente já comentou do Naive Bayes. E isso fica claro, e não é surpresa, porque o Naive Bayes é um tipo de rede Bayesiana, certo? Bom, só para deixar mais claro também por que a gente fala quando a probabilidade é Bayesiana ou não é Bayesiana ou é frequentista, então a grande força ou a grande diferença que a gente tem nos modelos Bayesianos é essa base ou considerar conhecimento a priori. Então, quando você está trabalhando num modelo frequentista, você quer saber, por exemplo, qual a probabilidade de se obter um valor 5 ao se arremessar um dado, né? Então, a probabilidade de x ser igual a 5. Se você estiver trabalhando numa visão bayesiana, você, para resolver o mesmo problema, vai tentar inserir conhecimento a priori nisso aí. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de se obter um valor 5 ao se arremessar um dado com a face 2 mais pesada do que as outras? Então perceba que a probabilidade bayesiana, ela traz essas informações extras no momento de fazer o cálculo. Então ela fala, olha, qual a probabilidade do x, quer dizer, da saída do dado ser 5, dado que eu conheço alguma coisa, um valor y aqui é alguma informação que eu tenho. Então eu estou condicionando isso a alguma outra coisa, certo? Enquanto que na probabilidade frequentista você não condiciona, você assume sempre aquela tradicional sentença em mesmas condições de temperatura e pressão e etc, tá? Que não deixa de ser um conhecimento a priori, mas ele na verdade não impacta na hora de se fazer esse cálculo, tá bom? Essa é a grande, então, diferença da visão frequentista para a bayesiana. O conhecimento a priori é estático na frequentista e ele é dinâmico na bayesiana, certo? Para se utilizar a teoria da probabilidade em problemas práticos, quer dizer, para tentar resolver, por exemplo, uma tarefa de classificação e mineração de dados, o que a gente faz é criar modelos probabilísticos para isso. O Naive Bayes é, por exemplo, um modelo probabilístico que pode ser usado para classificação. As redes bayesianas, em geral, são modelos probabilísticos gráficos e que têm como base a probabilidade bayesiana, certo? Uma grande vantagem de se usar uma rede bayesiana é porque ela pode ser vista ou pode ser representada como uma ferramenta gráfica. E essa ferramenta gráfica é representada por um grafo acíclico e direcionado, nós já vamos ver um exemplo aqui, tá? Você consegue fazer inferência nesse grafo com menor complexidade computacional se você explora as relações de independência entre as variáveis. E aqui começa a fazer sentido a ideia de que o Naive Bayes é uma rede bayesiana. O Naive Bayes é uma rede bayesiana em que ele explora ao máximo a independência condicional das variáveis. Então, percebam que a rede bayesiana
que tenha o máximo de independência condicional entre todas as variáveis é o próprio Naive Bayes. Mas nem sempre, nós conversamos já há pouco sobre isso, nem sempre, num caso prático real, todas as variáveis são condicionalmente independentes entre si, dada a classe. E quando isso não acontece, você pode ter um modelo, uma rede Bayesiana, então, um pouco menos simplificada do que o Naive Bayes. Tá? Ela permite interpretação causal e visual.